Olá, bom dia, tudo bem com você? Você que está chegando aqui agora. Para você que vai chegar daqui a pouco ou vai ver essa live em outro momento do tempo, sejam todos muito bem-vindos. Hoje vou bater um papo com a André Emboaba e nós vamos falar sobre transição de carreira, né? Algo que é tão importante, que está acontecendo muito nesse momento do tempo. Sabemos que muitas pessoas estão buscando por novos desafios, às vezes dentro da própria profissão e às vezes mudando mesmo a carreira, mudando a profissão. Eu vou chamar a Andrea, acho que ela já chegou. Bem-vindas. Andréia, eu convidei, foi o Enem Sistêmico. Tá tudo certo? Oi, Bom dia, com bom alegria! dia. Me fala, eu entrei como Enem Sistêmico ou como André Boa? Enem Sistêmico. Ah, Não, como André Boaba? posso sair e entrar de novo? Pode, Oi, vamos lá que eu te chamo. peraí. Bom dia, Gratilovers. Deixa só a Andréia sair, eu vou chamar ela de novo. Só um instantinho. Bom dia, bom dia. Só acorda cedo. É isso aí, gente. Bora tomar um cafezinho. Pronto, agora deu Agora, certo. Andréia, desculpa, seja bem-vinda, Flor. Tudo bem com você? tudo ótimo. E você, Também, querida? graças a Deus. Que alegria bater esse Também, papo logo cedinho, assim, com você, muito feliz. né? Vamos Tá? trazer um pouquinho aí, né, das nossas experiências, falar um pouquinho sobre transição de carreira, né? Um assunto que está tão em voga, né? Nós estamos aí numa transição, vendo muitas pessoas mudarem mesmo até a profissão, né? Sim, Então, gostaria que você se apresentasse aqui, né, um pouquinho para as pessoas. tá bem. Bom, meu nome é André Emboaba, sou consteladora familiar e tenho foco aí na família, na pessoa e nas organizações. E eu fiz uma transição de carreira há alguns anos já, quase 5 anos, justamente sair do corporativo e vim para a área terapêutica. Foi realmente um chamado, aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Né? Então a gente tem muito a contar aí. Já são aí quase 5 anos nessa trajetória como consteladora familiar, e é realmente um lugar que eu me encontrei. Mas eu também percebo, Lili, que é uma coisa que é importante, eu acho que de frisar aqui, né? Apesar de eu ter encontrado o meu propósito, minha missão, né, e realmente tô firme nisso, eu falo assim, todo trabalho e todo lugar, né, que a gente passa tem um propósito, tem uma missão. Sim, Para as pessoas não acharem que só terapeutas encontraram sua missão, sim, porque não é isso, né? A sim. gente pode encontrar propósito em todos os lugares, porque em todos os lugares há um propósito. Sim. Todo lugar que você já passou, precisamos honrar esse lugar também, né? Precisamos, Porque senão a gente não vai para frente, não é, Andréia? Acho que o exatamente, porque bate-papo vai ser muito em cima disso também, a gente trazer um pouco do conceito da constelação, porque o quanto que é importante a gente ter um pouco mais de conhecimento quando a gente toma decisões. Porque uhum, muitas vezes você toma uma decisão e as coisas não acontecem. Por que que elas não acontecem, né? Então a gente sabe que tem algumas coisas que eu gostaria que você comentasse aqui nesse nosso bate-papo, né? Com toda a sua experiência, com toda a sua bagagem aí, né, de conhecimento com a constelação, que eu tanto admiro essa ferramenta, que sou grata, né, por ela hoje estar aí tão expandida e acesso a muitas pessoas, né? Não vamos falar todas, mas muitas pessoas hoje têm acesso à constelação, né? sim, sem dúvida. Eu vou trazer então, Lili, uma coisa que eu li há poucos meses atrás, que me chamou muito a atenção nessa questão de transição de carreira, ou até Sim. mudança de trabalho, né? A busca Uhum. de um novo trabalho. Saiu uma reportagem na Você RH, se vocês jogarem aí no Google, vocês vão achar, falando o seguinte: mais de 20 mil pessoas pediram demissão num determinado período de 2020 ou 2021, não me recordo o ano, que foi essa pesquisa, que foi uma pesquisa da Você RH, Uhum. dizendo que essas 20 mil pessoas, geralmente muito jovens,
pediram demissão por não se sentirem reconhecidos no trabalho. Aí quando eu li, eu falei, gente, manda todo mundo vir constelar, faz uma fila aqui na porta, né? Porque, brincando, né, obviamente, precisa constelar. Sim. Porque assim, se nós buscamos no trabalho reconhecimento, a gente entrou pela porta errada. Então, assim, isso também é um ponto para ser, sabe, questão profissional mesmo. A gente não busca reconhecimento no trabalho. A gente busca, aliás, a gente tem que entrar num trabalho e se colocar a serviço. Sim. Porque na visão sistêmica, a empresa é um ente vivo. Tem ali uma energia, né, um campo de informação também. E ela está a serviço de algo maior. Ela está a serviço de algo maior. Então, nós que fazemos parte dessa empresa, por exemplo, somos uma pecinha. É uma engrenagem. E todo mundo tem que fazer a sua parte para essa engrenagem não parar. Eu não estou buscando. O reconhecimento é uma coisa natural quando eu estou a serviço. Sim. Se eu estou em busca de ser reconhecido, eu estou em busca do quê na visão sistêmica? Dos meus pais. Sim. É porque falta essa integração com o pai e com a mãe, dentro do seu coração, e a gente vai falar disso um pouquinho mais detalhadinho, entenderem? De honrar, né, que a gente fala na constelação, a honra a esses pais, que é o quê? O integrá-los em você sem nenhum julgamento, aceitando a vida como ela foi apresentada, sem julgamento, para que aí eu tenha força para ir. Então, na visão sistêmica, assim, com a mãe o dinheiro vem, com o pai o dinheiro fica, por exemplo. Sim. Outra coisa que a constelação fala, a mãe é a cara do sucesso. Então, a mãe é o nosso sucesso e também sucesso profissional e financeiro. Porque a mãe é a que dá a luz, né? A mãe é a nutridora, é a gestora. Mas o pai é aquele que representa o mundo. Então, o pai é aquele que abre as portas do mundo. Ele é o trabalho, ele é a profissão, ele é a ação, ele é foco, ele é determinação, ele é coragem. Então, eu sempre dou um exemplo, faço uma analogia simplória, mas que faz sentido, né? Para as pessoas não esquecerem. É café com leite. Não tem como separar um do outro. Somos 50% cada um. E quando a gente integra esse pai e essa mãe em nós, né, a gente flui. E aí o nosso trabalho flui. E aí a gente acha propósito e reconhecimento no nosso trabalho. Muitas vezes também, se eu tenho problemas com chefia, por exemplo, que tem problemas, eu recebo muitos clientes assim, falam assim, eu tenho problema com as lideranças, eu sempre brigo com o chefe, mudo de trabalho e o problema continua atrás de mim. Persiste, né? Persiste, né? E eu falo, sim, porque aquele que não enxerga seu pai como maior, como, né, não consegue ter o respeito e a honra a esse homem, não vai conseguir. Às vezes ele transfere isso para o chefe e ele tem problema com hierarquia, porque se ele não tem o pai hierarquicamente em casa maior que ele vai ter problema com chefia, sim. Aí vai bater de frente com o chefe, vai bater de né? frente com o chefe. Vai questionar. Exato. E aquele que sente falta dos pais, por ter tido um pai ausente, ou não ter tido um pai, né? Que o pai abandonou, que o pai faleceu, ou com a mãe ausente também, ele vai transferir também essa carência, né, para a empresa, como o pai representando o chefe representando o pai, e a empresa sendo a mãe. Por isso que ele busca o reconhecimento. Sim, que interessante, Andréia. Nossa, ficou bem esclarecedor, viu? Porque aí a gente fica nessa busca, Lili, e eu sou a prova viva, né? Você conhece um pouco da minha história. Nossa, a sua anos. A sua história é aquela de livro mesmo, tem que escrever um livro. E assim, eu tive mais de 30 empregos em 54 anos. Nossa, né? É muita coisa. É muito. É muito? Era essa busca desenfreada por algo que eu nem sabia o que era. Porque tinha um buraco aqui dentro. E quando tem um buraco, eu ficava buscando, mas olha, vou ali,
Passei por todas as religiões, fiz todas as imersões, todos os cursos. E o que era? Quando a gente exclui os nossos pais de dentro de nós, né? Quando eu não aceito esse pai, eu não aceito essa mãe como eles são, que foi o meu caso, Uhum. eu me excluo do mundo. Sim. Eu não tenho lugar. Eu não pertenço a lugar nenhum. Aí entra e sai do emprego e busca outro e vai estar sempre E a fazendo culpa é da esse movimento. empresa, a culpa é do É, reconhecimento, é do é do chefe, é chefe que é chato, chato, que é não te isso. reconhece, que não te enxerga. Porque sempre era essa a minha reclamação. Eles não me veem. É. Eu faço. E eu trabalhava, sempre fui de bater meta, né? Uhum, Sempre fui uma funcionária exemplar. E uhum. fazia muito além. De Isso também é um resultado, grande né? erro. Isso Uhum, também é um grande erro. Você fazer muito além do que você foi contratado. Porque você fica uhum. querendo, né, ser É, compensado por aquilo, mas ninguém te pediu para você fazer além. nossa, você tá falando isso, tá passando um filme na minha cabeça, porque eu também estive nesse lugar. Eu também estive aí nessa cobrança da empresa, né? Eu passei 15 anos no mundo corporativo, né? Eu trabalho, na verdade, desde os 13 anos, mas foi um período com a família, com o pai, depois com o ex-marido. Fiquei até os 28 anos nessa situação. E quando eu saí, né, desse lugar e fui para o mundo corporativo, um outro mundo, né? Eu também entrei nessa cobrança, né? E também era de alta performance, entregava resultado e reclamava. Mas teve uma época que eu era reclamona, eu era a reclamona. E é muito interessante você falar isso, porque em 2016, né, eu tive um despertar, porque eu falava assim, eu não me via, eu formei em direito, mas não me via exercendo direito, porque eu fui trabalhar no mundo do mercado financeiro, trabalhei num grande banco, depois numa grande seguradora, na área comercial, e aí eu ficava ali o tempo todo, não me vejo aposentando, né? E trabalhei com previdência privada, com aposentadoria, eu falava assim, gente, mas como é que é terminar a minha vida aqui? E eu não conseguia me ver ali. Então, em 2016, eu tive a oportunidade, passei por um curso dessas terapias de imersão, né? Que eu falo que, graças a Deus, isso existe, porque traz um despertar muito grande, uma ampliação da nossa consciência. E eu me vi sendo treinadora e era aquilo, me veio muito forte. E a partir de 2016 eu trilhei um caminho. Fiz um processo de coach e aí entrei para a faculdade de psicologia, porque eu achava que para ser terapeuta eu tinha que ser psicóloga. São crenças, né? Hoje eu percebo que isso não há necessidade, desde que você estude, dedique, faça cursos, né, especializantes para tal. E aí, então, desde 2016 eu estou me programando. Só que chegou um momento do tempo, olha que interessante, né? Chegou um momento do tempo que foi 2019, não, 2018, eu falei assim, olha, 2020 eu vou sair e vou me programar. Porém, 2019 foi um ano que eu não consegui me movimentar dentro das minhas formações, porque eu queria trabalhar com Enneagrama, mas coloquei na minha cabeça que 2020 eu ia sair. E muito, Andréia, movida por esse sentimento. Esse sentimento de, ai, eu não dou conta de um pouco dessa liderança, desse jeito, dessa forma de ser, essa cobrança, querem uma coisa de mim que eu não consigo dar. E eu dava muito para a empresa e achava que ao mesmo tempo recebia pouco. E aí, nesse momento, quando chegou 2020, né? Eu fiz uma programação financeira, ó, bacana. Eu me programei muito bem financeiramente. E pedi demissão no dia 6 de março, né? 10 dias depois de 2020, veio a pandemia. Eu não contava com a pandemia. E como que é importante, né? Quando a gente fala de transição de carreira, hoje, se eu pudesse voltar lá atrás, eu tinha feito uma constelação, né? Eu tinha constelado essa questão, eu tinha olhado para isso com mais carinho, porque eu não estaria passando o que eu estou passando hoje. Porque hoje estou passando por alguns desafios, que é o precisa fazer, você tem que agir, você não pode ficar parada, porque você já não recebe mais no último dia útil do mês. Então eu preciso trabalhar. Então isso traz o quê? Hoje uma ansiedade muito grande. Então eu programei financeiramente, mas dinheiro ele acaba. Sim. Dinheiro,
se você não olha para ele, ele é uma energia muito importante. A constelação também traz sobre isso, né? Então, eu estou trazendo um pouquinho da minha história para você também fazer umas pontuações, porque eu vejo que muitas pessoas estão nesse momento e às vezes, por essa questão de olhar para a empresa, não se sentir reconhecido, ou ter uma implicância com alguém dentro da empresa e falar, ah, eu vou sair. Então, eu vou sair, tá? Eu tenho dinheiro, tá bom. Se você não se programar, se você não agir, se você não se colocar no seu lugar, você não vai dar certo, vai ter problema, Tem que né? ter um planejamento. Precisa ter um planejamento, né? E uma das coisas, até a gente conversando recentemente, a gente falando sobre esse nosso bate-papo, né? E o quanto é importante uma pessoa que vai sair, que está acostumada ali com uma CLT, com o dinheiro no final do mês, ela precisa já começar a atuar dentro da área que ela escolheu. Ela precisa já começar a trilhar um caminho e começar a se mostrar, dar o servir dela. Então, ela vai trabalhar às vezes à noite, ela vai trabalhar na hora do almoço, ela vai trabalhar de manhã e ela vai trabalhar no final de semana. Mas isso é importante. Por quê? Porque a partir do momento que ela se coloca e ela começa a agir, a vida também vai dar um retorno para ela. E aí ela passa a ser vista nesse novo lugar, e ela passa a ser reconhecida, ela passa a ser procurada, e vai chegar um momento em que ela vai perceber que a demanda que ela tem da outra profissão que ela escolheu, ela é muito maior, e aí sim, ela já tem clientes, ela já tem um outro lugar, e ela pode sair com a programação financeira, né, com a sua estrutura bem montada e com o planejamento. Eu, fazendo um parênteses isso tudo, eu me programei muito por um lado, mas eu demorei a agir. Eu tive a pandemia, que infelizmente ela veio contra, acho que para muitas pessoas, né? Então me atrasou um ano praticamente, só que eu também tinha algumas coisas que eram crenças limitantes, questões com certeza com pai e mãe, e essa questão que eu deveria, não fiz, é constelar essa questão profissional, porque realmente quando você olha para isso, você entra num outro lugar, não é, Andréia? Exatamente, Lili. E assim, né? Já pegando toda a sua história, Uhum, comparando com a minha, eu sim. já fui o oposto, né? Apesar de estar num burnout, eu já tinha, nos meus últimos anos, na penúltima empresa que eu trabalhei, que foi a que eu fiquei mais tempo, eu fiquei 7 anos, eu trabalhava com educação internacional e eu era a chefe de mim mesma aqui no Brasil, não tinha ninguém para. Então, assim, eu tinha uma tranquilidade, Uhum. mas eu sofria desse. E eu já tive várias crises de depressão nessa empresa e um burnout que na época nem se falava ainda burnout. E eu Sim. tive, e assim, de acordar na segunda-feira chorando, de falar, não quero entrar no computador, sabe? Tipo, um desespero, assim. Meu chefe ainda falou, Uhum. não quero que você responda e-mail, fica calmo um pouco, vai no médico. E aí fui no médico, aumentou minha dose de antidepressivo, sabe aquelas coisas, né? Sim. E você entra nesse lugar. Só que, assim, eu como venho de uma história aí bem desafiadora, né? De passar fome, chegar onde eu cheguei, então eu tinha muito medo da escassez, né? Então, para eu dar esse passo de falar assim, eu vou trabalhar só com terapias e vou deixar esse trabalho de lado, foi árduo. Eu tive que Uhum. buscar outros terapeutas com outras terapias, porque assim, a constelação já tinha chegado, já tinha me transformado, eu já tinha entendido. Então, assim, quando eu decidi começar a constelar, foi muito rápido. Então, assim, veio, né? Vinha cliente atrás de cliente. Aí é o que você falou, eu trabalhava à noite, trabalhava cedinho, né? Chegava no escritório 6 da manhã para atender às 7, enquanto ainda não tinha movimento no escritório. E depois atendia à tardezinha, à noite, finais de semana eu passava, minha chefe autorizava eu usar o escritório, então eu passava sábado e domingo lá atendendo pessoas. Então foi Uhum. assim por 2 anos, quase 2 anos praticamente, né, fazendo esse movimento. Mas quando eu comparava, eu ainda tinha medo, mesmo já tendo, eu via que a coisa estava indo, estava fluindo, mas eu ainda tinha ali uma. E aí eu coloquei uma condição na época. Eu tinha um sítiozinho em Juquitiba, que não valia muito, mas era um dinheirinho ali para um ano, vai, 2 anos de trabalho sem ganhos, e eu me Uhum. pus essa meta. Falei, assim que eu vender o sítio, eu posso largar esse trabalho e ir para a terapia, porque eu já estava Sim. nesse movimento, né? Eram dois Uhum. anos
constelando. E aí, olha só, né? Igual a sua história, você pediu demissão dia 7 de março. No dia 7 de março de 2020, eu vendi o sítio à vista. Nossa! E aí, né, coisas do universo, né? Que a gente fala, na constelação não existem coincidências. Tudo Uhum. tem que ser. E aí eu agradeci muito, mas ainda assim não tive coragem de pedir demissão. Chegou a pandemia, ainda fiquei quietinha, mas aí em junho eles começaram a demitir, obviamente, eu fui uma das primeiras, e óbvio que eu seria, porque eu já não queria mais aquilo, né? Só um parênteses, às vezes um chute na bunda é bom também, né? Também é bom. E aí, mas assim, eu fui demitida no momento certo, com Sim, dinheiro em conta, sim. que me trouxe muita segurança para eu começar. E mais, Lili, você vê, né, que era uma falta de uma constelação mesmo, no seu caso, Sim, de você acreditar em você. Porque para nós profissionais, terapeutas, na pandemia, foi a nossa melhor fase. Foi a fase foi. que as pessoas se abriram e foram buscar algo a mais, né? E mais. E se abriram também para o online, que já era a minha especialidade e ainda Uhum. sentia muita resistência. E aí, Uhum. com a pandemia, se abriu isso. E as pessoas começaram a confiar um pouco mais, porque as pessoas começaram a ficar confinadas e realmente causou um turbilhão em cada um, teve, né, a forma de lidar ali de acordo com as suas crenças, com as suas limitações. E para Uhum. mim, 2020 foi o melhor ano ever. 2021 Uhum. também se manteve, sabe? Uhum. 2022 foi médio, mas foi bom, mas Uhum. foi médio. Por quê? Porque quando as pessoas retomaram, elas esqueceram de si e É, começaram a olhar para fora de novo, é ao isso. invés de continuar olhando para dentro, que é a nossa grande meta como ser humano, a Sim, evolução interna, né? Nosso sim, autoconhecimento. Mas tudo sim. bem, 2023 está chegando e a gente sabe que vai ter uma grande mudança e uma Vai. transição também. E a gente vai começar a olhar para a gente novamente e as coisas começam a tomar um novo rumo. É Mas me fala, e sensacional. você, na questão, né, da questão quando você fala do pai e da mãe, né, quando você falou, André, eu devia ter constelado antes. Sim, mas foi como foi também, sabe, Li? Sim. Também é um grande aprendizado, porque eu conheço o seu profissionalismo, eu conheço Uhum. a sua história aí, né, na questão, né, do desenvolvimento humano, tudo que você estudou, sua dedicação. E ao mesmo tempo, isso também traz aí, eu acho assim, eu vendo você, né, conhecendo você como eu conheço, a gente participou de alguns cursos juntas, traz essa sabedoria mesmo. E de saber como Sim. conduzir ao outro por você já ter passado por esses Sim, altos e sim, baixos. sim. Eu falo que assim, eu até mostrei numa outra live, eu não sei, tá aqui o livro, eu vou te mostrar. Eu comecei a ler esse livro, recebi de uma amiga que ficou viúva e ela me falou o seguinte, que no dia, né, que o esposo dela foi enterrado, ela tem 50 anos, ela é jovem, ele também era jovem, e ela falou assim que ela leu esse livro. Esse livro foi o primeiro que veio na mente dela, que ele fala do pico ao vale, do vale ao pico. De quanto você está no vale, né? Quanto tempo que demora para você voltar para o pico. Então, quanto que a gente precisa olhar para isso, né? E é isso, faz parte da vida, né? A gente, essa vida terrena, a gente ora vai estar no vale, ora a gente vai estar no pico. Talvez tem alguns movimentos que talvez você não precisaria tanto ir para o vale, mas ir para o vale é um aprendizado. Então eu falo que eu passei aí por um vale que eu já estou saindo dele, já consigo já ver o pico. Mas por quê? Porque é isso, eu não agi no tempo certo, eu demorei a fazer as coisas. Então, isso traz o quê? Para quem está fazendo uma transição, para quem precisa do novo trabalho, porque a vida é material, né? Então, a gente precisa do dinheiro, o dinheiro ele é importante, né? É com ele que a gente sobrevive, vive e que a gente diverte Uhum. também. Então, o dinheiro ele é muito importante. E então, assim, eu me vi em alguns momentos no vale, numa dor. Eu falo que eu acessei uma das dores mais profundas dessa existência. Eu não tinha ainda sentido isso, mas que também está sendo um grande aprendizado.
E eu sou muito grata, né? Eu sou aquela pessoa que, quando acontece alguma coisa ruim, eu pergunto o que que eu preciso aprender com isso. Então, nesse sentido, entrou um cisco no meu olho, eu uso lente, peraí. E aí eu pergunto o que que eu preciso aprender com isso, e eu estou aprendendo muitas coisas, né? E estou tendo essas oportunidades, a própria constelação, né? Eu fiz uma constelação recente, deu para entender, mas eu sinto que eu preciso ainda olhar um pouco mais para isso, né? E falando um pouco de constelação com você, você criou um método que eu vejo que é muito importante, porque muitas. Eu conheço a constelação desde 2017, tá? Que eu fiz a minha primeira constelação. E aí constela uma coisa, constela outra coisa, constela aqui, constela. E às vezes as coisas não vão, não encaixa, parece que a gente não entende aquilo, não cai a ficha, a gente não muda, na verdade, nosso posicionamento. E eu lendo um pouco sobre o seu e-book, conhecendo um pouco a sua história, né? Eu sei que você criou um método que você olha para, você faz assim, 2 sessões, você faz um alinhamento sistêmico. Isso. Cara, isso é surreal. A gente precisa Eu vou disso. A gente explicar. precisa. Explica isso Sabe para nós. Inclusive, eu tô por até com a quê? minha irmã aqui, falou: quero fazer constelação. Priscila, agenda com a Andréia. Eu só te falo isso. Na verdade, é uma nova abordagem, né? Uhum, Porque hoje a constelação foi para um novo nível, né? Eu que fiz uhum, pós-graduação na Hellinger, acabei, foram 3 anos de pós, acabou de acabar. Eu tenho uhum, mais de 20 formações em constelação. E antes de me tornar consteladora, eu conto isso um pouquinho no meu e-book, eu fiz umas 8 ou 9 constelações, não lembro exatamente. Que é isso que você falou, vai lá, constela um negocinho, constela outro negocinho, constela outro negocinho, e a coisa não vai, mas vai até a página 2, aí volta, e você quer correr para fazer outra constelação porque melhorou, mas agora tá estranho de novo. é. E aí, o que eu percebi, né, nessa minha caminhada como antes de ser consteladora, quando eu comecei a fazer o curso, eu falei, gente, eu não tinha. Eu falei, por que, que nunca ninguém falou isso para mim durante uma constelação, antes de uma constelação? Porque, assim, a constelação nada mais é que uma filosofia de vida. São leis básicas, temos leis sistêmicas, são 3 leis que Bert observou, ele observou e trouxe isso, né, de uma forma Uhum, acadêmica ali pra gente, e observou o quê? Somos regidos por 3 leis básicas, leis que regem a vida: pertencimento, hierarquia e equilíbrio. Se eu estou em acordo com essas leis, se eu vivo de acordo com essas leis, a minha vida vai fluir. Raramente não. Claro que eu vou ter questões da Andrea, questões do tipo 4, a Lili tem uhum, questões do tipo 2, porque aí fazem parte da minha personalidade. sim. Aí eu vou olhar através do enneagrama, né? Vou olhar outras questões, minhas crenças limitantes, através de uma PNL, Uhum, né? Vou olhar isso de outra forma. Meus traumas, eu vou para uma terapia mais intensiva, ok. Mas o sistema familiar é a base disso tudo. Se eu não estiver em ordem com o meu sistema familiar, mesmo que eu busque tudo isso, que foi uma busca minha, eu fiz mais de 60 formações, infinitas imersões, buscando tapar um buraco que existia dentro de mim e nada sim. tapava. E quando a gente exclui nossos pais, só a constelação pode resolver isso dentro da gente. Uhum, Agora, se eu não tenho entendimento racional mesmo, mental ali, ó, o que são essas leis? Como elas regem a nossa vida? Se eu não tiver esse entendimento, eu vou lá, constelo e vai até a página 2. é isso. Porque ali na frente eu vou julgar a mamãe, eu vou deslizar ali, eu vou me colocar maior, eu vou fazer mais pelo outro do que o outro está me pedindo, eu vou excluir alguém. Se eu não tenho o entendimento disso, a coisa não vai fluir. Então, eu sou uma pessoa extremamente, sempre fui muito racional e muito prática, porque eu sou Uhum, virginiana, né? Eu sou muito terra. Então, assim, a praticidade para mim é algo necessário, sabe? E aí eu comecei o curso, eu fiquei assim, por que ninguém nunca me explicou isso numa constelação? Talvez eu não tivesse tido que fazer 9, 8, 9. Uma única constelação, às vezes, é o suficiente se você consegue compreender o campo. Porque uhum, o que é a constelação em si, ela faz o quê? O que você tem que fazer com aquilo que você recebeu de uma constelação? Mudar sua postura diante do seu sistema de origem. Uma uhum, mudança de postura interna.
E por isso que não é mágica, né? A gente fala assim, a constelação não é mágica. Não é que você entra lá na constelação e amanhã tá tudo lindo. Não, é um processo interno. É um Uhum. entendimento. A constelação mostra o que está oculto, o que precisa ser visto. Eu olho, entendo e faço o movimento necessário. Mas se eu não tenho a compreensão de como fazer esse movimento, o que eu tenho que fazer, eu vou só um pedacinho, eu vou um pouquinho. Claro que Uhum. não volta para trás, né? Nicolai fala isso muito, né? O caminho do autoconhecimento é um caminho sem volta. Você deu um passo, você pode até estagnar, mas você não regride, você já Não. compreendeu um pedacinho, né? E a constelação Uhum. é uma coisa, mas você pode não progredir, estagna ali e vai para outra constelação. Então, o alinhamento sistêmico nada mais é, Lili, do que, primeiro, eu dar dentro da primeira consulta, né, a primeira sessão, que são 2 sessões, eu mostro para você, dentro da sua história, como você está infringindo essas leis. Como essas leis, né, esses conceitos atrapalham sua vida e como aquilo está impactando no seu trabalho, no seu relacionamento, como nos seus relacionamentos como um todo, não só relacionamento de casal, né, na sua vida financeira, na sua saúde, porque Uhum. também é na sua saúde. E Sim. ali a gente consegue ver num contexto, olha, aqui, ó, olha para o seu pai aqui, olha aqui, né? Cada constelação que eu faço, eu fico tão feliz quando a pessoa fala, nossa, eu consegui ter compaixão. Eu estive essa semana. André, muito obrigada. Ela falava assim, porque ela chorando. Porque eu fui fazer o exercício que você me passou e eu senti a compaixão que você pediu para eu ter em relação ao meu pai. Porque Ai, que lindo. existia muita dor em relação ao Sim. pai. E eu falei assim, a dor é genuína. Ok, realmente foi difícil. Mas vamos buscar uma humanidade e vamos buscar compaixão para você conseguir. Não é olhar para isso e falar que não aconteceu. Aconteceu sim. Ninguém está mandando apagar a sua Isso. história. Mas é olhar sem dor. É um fato. Eu sofri isso. Eu Uhum. sofri isso, eu sofri isso, eu sofri isso. Mas hoje eu não sofro mais por esse Uhum. fato. Hoje eu consigo olhar para frente e fazer diferente. E eu só consigo fazer diferente quando eu paro de julgar. Porque Uhum. senão eu estou atraindo situações na minha vida que eu falo que o sistema, eu aprendi isso com algum constelador por aí que falou, e eu achei o máximo, não lembro mais quem foi. Mas ele falou assim: o sistema, quando a gente fica batendo de frente com essas situações, que é o quê? Excluindo ou julgando, ou ficar lá se martirizando com as situações da nossa vida, o sistema é como se ele colocasse a gente de castigo e falasse assim: ah, tá julgando papai e mamãe até hoje, vai ficar aí de castigo, recebendo mais situações parecidas, até que você aprenda a não julgar. Por exemplo, eu vou dar um exemplo disso, gente, que acontece essa semana, esses últimos dias estavam chegando várias. Julguei meu pai porque traiu minha mãe e estou traindo meu marido ou minha mulher, Uhum. né? Sempre Sim. abominei, sempre excluí meu pai, sempre briguei, porque eu nunca me conformei dele ter feito isso com a minha mãe. E eu estou fazendo igual. Você está fazendo igual Sim. porque você está Sim. julgando. É. Tanto que você não quer fazer e você faz. Né? Não é uma questão de caráter, é uma questão de sistema. É o sistema te É a empurrando, lealdade sistêmica, né? Que eles falam, está as lealdades sistêmicas, empurrando gente. para fazer. É. Sim. Entende? Então, isso é uma questão mesmo de você, quando você compreende, você dá esse passo. E eu quero falar uma coisa antes que eu esqueça, Lili, que existe uma ordem, né? As leis sistêmicas também são chamadas de ordens do amor. Eu prefiro chamar de leis sistêmicas para não criar crenças aí também nas Uhum. pessoas. Que é o pertencimento, a hierarquia, o equilíbrio. Porém, existe uma ordem na nossa vida também. Então, que a Sophie traz isso com maestria. Sophie Heringer, esposa de Bert. Qual é a ordem? Primeiro é o meu sistema de origem, que está aqui atrás, ó, de mim. 180 graus para trás, aqui, ó. Aqui no mesmo patamar que eu. Uhum. Estão meus amigos, meus primos, meus irmãos. A gente está no mesmo patamar. Quem veio antes? Quem está atrás de mim? Pai, mãe, tios, avós e toda a minha ancestralidade. Então, o que eu costumo dizer? Esse 180 graus para trás não é problema meu. Eu não me meto. Eu não dou palpite, eu não Uhum. julgo. Eu olho para frente, que é para minha vida.
eu só consigo tomar a minha vida e assumir o controle da minha vida quando eu deixo tudo isso para trás. E só agradeço pela vida que eles me deram, recebendo como foi, sem julgamento, e consigo virar de frente e seguir. Porque aí eu consigo olhar para frente, que é para minha vida. E o que tem aqui na minha vida que eu olho? Para onde eu olho primeiro? Que também é uma confusão na nossa sociedade, de um modo geral. Eu constelo muitos portugueses, de português de Portugal. E eles trazem, eu falo, é com vocês que a gente aprendeu isso mesmo, né? Por umas questões que são equivocadas nesse lugar. Para onde eu olho primeiro? E algumas pessoas vão falar, não é possível. Para o meu trabalho, para o meu dinheiro. É o primeiro pilar. Sem isso, o resto não vai fluir também. Um pai que não tem dinheiro para pôr comida na mesa, ele vai ficar doente. Então, assim, não é a saúde em primeiro lugar. Em primeiro lugar é o trabalho. Lembrando que existe também limitações. Não estou falando de se entregar, workaholic, nada disso. O meu trabalho, meu dinheiro, isso é extremamente importante. E é o primeiro pilar. O próximo pilar é a minha saúde. Primeiro eu. Eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Porque se eu não estiver bem, eu não consigo ajudar aos outros, amparar meus filhos, né? Seja o que for. Não consigo fazer meu melhor se eu não estou bem. Então, saúde física, mental, emocional e espiritual. Você tem que buscar dentro disso aqui pessoas que te auxiliem nesse processo, porque sozinho a gente não dá conta. Nem a gente que é terapeuta dá conta. Eu passo em terapia toda semana. Sim. Né? A gente precisa de um auxílio ali para ajudar a gente a estar sempre no nosso prumo, porque não é simples. Nem para nós terapeutas não é simples. A gente tem recursos e ferramentas, mas às vezes a gente precisa de uma ajudinha ali. Então, somos humanos, né? Exato. É a famosa mascarazinha do avião, né? Primeiro em mim, para eu poder ajudar o outro. Senão eu morro antes do outro, né? Então, dinheiro, primeiro pilar. Dinheiro e trabalho, segundo pilar, saúde. Terceiro pilar, aí, olha esse, relacionamento. É o marido, é a esposa. Não são os filhos são os últimos. Por quê? Porque o marido, principalmente para as mulheres isso, o marido chegou primeiro no relacionamento. Sem o marido, os filhos não existiriam. E muitos casamentos, né, começam a ter problemas, porque a mulher, quando tem o filho ali, ela se dedica 100% àquele filho e esquece o marido. E isso é um problema para uma relação. O marido tem que ser visto. Ele tem que ser visto. E tem que ter esse lugar de igualdade, de equilíbrio, de troca. Né? Que os casamentos fazem muito pelos desequilíbrios. Quero cuidar do marido. Eu quero, né? Eu viro mãe. E marido não transa com a mãe. Né? E filho não transa com mãe. Então, e aí começam os problemas de relação mesmo. E a coisa começa a se dissolver, né? Aquela paixão, aquele romance. Aí viram grandes amigos e as traições. E muitas mulheres também buscam pais nos maridos, também, né? Também, muitas mulheres. E como é que transa com o pai, né? Não tem jeito, não né? Como é que vai ter relação? Não vai ter jeito. Algum momento isso vai acabar, vai virar uma admiração, vai virar uma amizade. Nem estou falando de briga, mas pode acontecer traições sim. Ou aquele que faz demais, né? Aquela pessoa que faz demais pelo outro, que se dedica, né? Um tipo 2, assim, que acaba se doando muito pelo outro. E acaba desequilibrando muitas vezes. Sim. Quem se doa demais, quem faz demais, né? E não sabe receber, porque também tem essa questão. Às vezes, a gente faz, mas a gente sabe receber. Tá ótimo, tem uma troca. Mas tem pessoas que não sabem receber um elogio. Sim. Né? Imagina. Né? Você tá linda. Imagina, são seus olhos. Não, obrigada. Obrigada. Eu já fui essa pessoa. Hoje eu agradeço. Obrigada. E é difícil para mim também, mesmo um 4 aí, eu também tinha dificuldade. Hoje eu me policio a receber, né? Gratidão, não tem essa de não precisava. A gente também tem essa mania. Recebe um presente, não precisava. É questão de precisar, gente. É questão que a pessoa tá te dando um presente. Agradeça. Nossa, muito obrigada. Né? E retribua de alguma forma, em algum momento. Porque isso é a troca. Essa é a terceira.
a lei do equilíbrio de troca. E a gente tem que aprender muito com essa lei também, Lili, é que a gente só ajuda quem pede ajuda. Até o limite do que foi pedido e até o limite, e se aquilo não vai me prejudicar. Então, por exemplo, tirar a roupa do corpo pelo outro, não. Você vai ficar pelado? Você entendeu essa analogia? Uhum. Pode. Sim. Então, você tem que saber dar ajuda no momento certo. Porque uma coisa da ajuda é diferente da caridade. E as pessoas confundem muito isso. Uma coisa é eu ser caridosa. Fim de ano, vou mandar cestas básicas para uma ONG, presentes para as crianças. Faço uma campanha na minha comunidade, no meu bairro, para levar presentes para alguns orfanatos. É legal, gente. Poxa, é um Uhum. ato ali de caridade, né? Fazer campanhas, o que for. Isso é legal. Agora, meu coleguinha do trabalho, né? Eu tenho que ajudar. Não, você não tem que ajudar nada. Ele está te pedindo. E eu vou dar um exemplo de uma pessoa próxima, que eu não vou falar o nome, ela vai ficar brava comigo. Falou assim: posso fazer uma compra no shopping para ajudar fulaninho que acabou de conseguir um trabalho? Não. Por que você vai lá fazer a compra? Você precisa? Não. Mas eu quero ajudar. Ajudar o quê? A estimular. Não, mas não é assim que se estimula a pessoa. Assim você está desestimulando. Você está mostrando para a pessoa que eu vou lá fazer uma compra no shopping, na loja que você começou a trabalhar agora, para te ajudar, porque eu acho. E aí, inconscientemente, o seu sistema está falando o quê para ela? Você não é capaz, eu tenho que fazer. Eu tenho que gastar dinheiro à toa para comprar com você para te ajudar. Ela não te pediu. Você nem deixou ela começar a trabalhar. Deixa a pessoa começar. E é Diferente. diferente, é Como que? diferente se ela precisasse de alguma coisa da Aí, loja daquela pessoa. Aí ela exatamente. vai prestigiar o amigo, é diferente, né? Exatamente o que eu ia falar. Diferente assim, eu quero, não sei onde essa pessoa trabalha, mas, preciso de uma calça jeans. Vou lá na loja que a Lili Isso. trabalha, comprar com a Lili, que ela é minha amiga. É. Aí sim, isso Isso. é legal, porque eu estou prestigiando o trabalho do meu amigo. Diferente de eu ir, ou sei lá, um brigadeiro, né? As amigas que vendem brigadeiro. Tem um brigadeiro do fulano que eu não gosto, do ciclano eu amo. Então eu vou comprar o do ciclano. Não posso ir lá prestigiar se eu não gosto do produto. Eu estou me Sim. colocando maior. É. E isso desequilibra sistemas. Nossa, fantástico isso! Meu Deus, essa conversa tem que continuar. Conta mais aí dessas ordens, dessas leis que eu estou amando. Bom, no trabalho, as leis Uhum. mudam um pouquinho. São as mesmas leis aplicadas de formas diferentes, tá? Então, por exemplo, no trabalho existe a hierarquia, também o pertencimento e a hierarquia, o equilíbrio. Mas no trabalho, todos pertencem, todos querem se sentir pertencente àquela empresa, porque a gente pertence a vários grupos, né? A vários Uhum. sistemas. Um deles é o nosso sistema do trabalho. Então, assim, eu quero me sentir pertencente, então eu faço um movimento de pertencimento, e assim, e a empresa, né, os gestores têm que saber acolher essas pessoas para elas se sentirem pertencentes. Então, é um trabalho de cima para baixo nas empresas, é o mais Uhum. importante. Começar pelos gestores, esse trabalho sistêmico e descendo, né? Uhum. Primeiro. Segundo, se eu entro numa empresa agora, por exemplo, a minha especialidade sempre foi marketing, né? Eu fui diretora de marketing muitos anos. Então, se eu entro hoje numa empresa nova como diretora de marketing, eu sou hierarquicamente maior pela minha competência, mas não hierarquicamente maior que os demais que estão lá. Porque todo mundo Sim. que chegou antes de mim, eu tenho que honrar essas pessoas e Uhum. respeitar, desde o faxineiro. Às vezes tem um faxineiro, uma senhora que serve um cafezinho há 20 anos na empresa. Sim. Ela tem que Sim. ser honradíssima, entende? Porque Sim. lá não existe melhor ou maior, é a mesma coisa, somos todos iguais. A diferença hierárquica vem da competência de cada um. Por eu ter estudado e ter uma experiência maior nesse determinado tema, eu estou ali como diretora, mas eu não sou melhor. Uhum. Eu sou hierarquicamente maior por conta de competência. Então, isso é muito importante. Não chegar lá chegando, né? Cheguei com a Uhum. competência toda e eu que mando, e eu não Sou quero top. escutar É. ninguém. Preciso Uhum. escutar as pessoas. Como vocês observam, o que vocês precisam. Por quê? Quando eu entro num trabalho, Lili, a primeira coisa quando eu ponho o pé dentro de uma empresa pela primeira vez,
né, no meu primeiro dia, é assim: estou a serviço. Como posso servir da melhor forma? Estou aqui para servir da minha melhor forma. Quando eu entro com essa mentalidade, o trabalho vai fluir. Vai fluir. Outro, né? Aí tem o equilíbrio. Falei do pertencimento, hierarquia e o equilíbrio. O equilíbrio nas empresas também é importante. E assim, olha, vocês vão ter vários exemplos aí, com certeza. Mas é assim, aquele que faz tudo, que é o que, né, está sempre circulando e resolvendo, é o que não é promovido. O que é promovido é aquele que está lá quietinho no canto dele, fala: porra, mas não é justo, eu fiz tanto por essa promoção, e quem foi promovido foi o Foi o outro, fulano. foi o fulano que não faz nada. Não é que ele não faz Uhum. nada, faz o que ele foi contratado para fazer. Uhum. Quando eu vou me metendo no trabalho dos outros, me achando melhor, entre aspas, né? Porque inconscientemente eu me acho melhor. Eu acabo me metendo onde eu não sou chamada. E aí eu tô me colocando o quê? Maior. Eu tô dizendo assim pro outro: você não é capaz de resolver essa questão no seu trabalho, eu tenho que ir lá e fazer por você. Uhum. E aí eu acabo virando uma mãe. E aí as pessoas acabam começar, aí chega um determinado ponto que que eles começam a me demandar muito. E eu fico sobrecarregada, que ninguém consegue fazer nada sem mim. Só que eles não Uhum. são meus trabalhos, eles não são meus liderados. E aí? Aí todo mundo, aí eu entro num burnout, por exemplo, porque eu tô super sobrecarregada. Tá dando demais, Tô né? dando Em demais. excesso. Aí tá entrando no desequilíbrio, né? São vários pontos, tá, Lili? Assim, eu tô dando Uhum. algumas nuances, porque é tudo Uhum. complexo, cada um é um, a gente sabe disso individualmente Uhum. falando, né? Cada um tem as suas percepções, mas de um modo geral é isso. E quando eu chego numa empresa sem a integração dos meus pais dentro de mim, foi o que eu passei a vida inteira. Eu fico buscando nesse trabalho esse reconhecimento. Uhum. E eu não tô ali para ser reconhecida, eu tô ali para fazer meu trabalho. E é assim: ai, mas já ouvi várias, ai, mas não tá bom, eles não olham para mim, ou o trabalho é desgastante. Então muda de trabalho. Uhum. Para de reclamar e muda de trabalho. Vai, começa a buscar, É. mas não tá fácil. Então agradeça o trabalho que você É. tem. É. Então eu vejo esse movimento, né, de um modo geral aí, principalmente desse lado mais corporativo, é isso. Eu fico buscando pai e mãe no trabalho, esperando algo que eu não vou ter. Que eu não vou ter. Né? É ser mais frio mesmo nesse lugar. Uhum. Ser consciente. Não é nem frieza, é consciência. Porque quando eu trago aí a questão sistêmica, né? Cada um no seu quadrado, respeite o outro, não se meta. Parece frieza, mas não é. É Não é. você realmente deixar com o outro a responsabilidade do que ele cocriou para a vida dele e deixar que ele saia dali, porque às vezes ele precisa passar por aqueles desafios para ele atingir um outro nível. E eu fico É. lá amparando, eu estou impedindo o progresso dele como ser humano. É um fato. Exatamente. Bert, Muitas vezes. pode falar, pode falar. Pode falar. Não, eu ia falar só que muitas vezes a gente quer ajudar, né? Tipo assim, o outro quer ajuda e ele não pede ajuda. Mas aí você acha que você tem que fazer por ele, e aí aquela coisa entra num. Tá errado, a gente só ajuda quem pede ajuda, Isso, em todos os em sentidos, né? todos os sentidos. É. E Bert dizia assim: olha, só o imperfeito pode evoluir. O perfeito estagna. E Uhum. aí eu falo isso sempre para os meus clientes quando eles trazem essas questões. Ah, meu pai, minha mãe, meu pai, minha mãe. Eu falo assim: a gente, Bert trazia isso com tanta clareza, né? A gente só tem essa determinação, essa coragem, essa força de viver porque tivemos famílias imperfeitas. Pai e mãe Sim, imperfeitos. Humanos, seres humanos perfeitamente imperfeitos como todos nós. Com sim. falhas, com qualidades, com acertos, com tudo. Então, é esse o nosso lugar, né? De Uhum. reconhecer essa humanidade nos nossos pais, na nossa família como um todo, nos nossos amigos, no todo. E A eles gente... nos deram tudo, né, André? Eles deram a vida. Exato. Então, quando eu conheci as leis sistêmicas um pouco mais, e fui tomando cada vez mais, todos os dias eu tomo consciência um pouquinho. E aí vem essa coisa da frieza que você falou,
E que às vezes as pessoas me escutam e vão falar assim, nossa, a Liliane tá muito fria, porque não era assim, né? Eu era muito invasiva, eu queria ajudar todo mundo, eu queria fazer para todo mundo e tudo. E hoje eu só ajudo quem quer ser ajudado. Então tem que verbalizar mesmo, eu preciso de ajuda, senão eu não vou fazer esse movimento, porque eu vou estar entrando, sendo invasiva dentro do meu modelo de mundo. Eu acho que fulano precisa de ajuda. E aí a gente sai do lugar. E essa questão muito de muitos filhos, né, ficam olhando para os pais, naquele lugar infantil ainda. A criança ferida está muito forte e fala, por que a mamãe, por que o papai, por que a mamãe fez isso comigo? Meu, sai desse lugar. A mamãe, ela é um ser imperfeito, o papai é um ser imperfeito, mas eles te deram tudo, eles te deram a vida. Olha para frente, traz a força deles, né? E assim, o alinhamento sistêmico, a forma como você faz, eu acho extremamente importante. Você traz a consciência para a pessoa, né? E em seguida você constela. Porque se a gente também não toma esse entendimento, eu falo que agora, recentemente, que eu comecei a tomar mais consciência, né, dessa questão. Então, assim, a gente precisa olhar para isso. Porque senão vai ficar repetindo, igual você disse, vão vir situações e pessoas para trazer esse papai e essa mamãe o tempo todo. E também o sistema, né? Então, eu creio que a gente precisa aí muito ter esse olhar. Eu até fiz uma live essa semana com a Thaís, né? Eu sou apômetra de ancoragem também, faço apometria de ancoragem. Existem várias hoje terapias, não é uma só, né? Hoje a gente, se você puder ter um acompanhamento terapêutico semanal, perfeito. E aí busca também por uma constelação familiar, vai fazer a limpeza do seu campo energético, psíquico, mental, emocional através da apometria de ancoragem. Existem outras ferramentas como o Theta Healing, né? Limpezas de crença que a gente tem na PNL, o Eneagrama que traz hoje, né, o autoconhecimento, me dá um motivador. Por que que eu faço o que eu faço? Porque além de eu ser filho do papai e da mamãe, eu sou um ser, né? Eu tenho a minha personalidade, eu tenho o meu ego que se expressa nesse mundo, né? E como que eu estou agindo nesse mundo? Então, o Eneagrama, a gente se conheceu nesse lindo lugar que eu amo. O Eneagrama, ele traz essa clareza. O Eneagrama, né, ele desmascara e fala assim, ó, é por aí. Então, eu falo que eu ganhei 10 anos de terapia quando eu fiz o meu curso de Eneagrama, e ele me dá todos os dias, através da autoobservação, ele me dá um nome. Eu sei hoje o que eu sinto, eu sei observar o que eu penso, e é isso. Então, existem várias ferramentas hoje. Nós estamos no mundo hoje que se abriu muito para terapia, porque somente a psicoterapia, ela é lenta, né? Eu fiz terapia faço terapia desde de 2005. Aí foi em 2016, foi quando eu fiz a minha primeira imersão, que eu tive umas caídas de fichas. Coisas que na terapia era aquela coisa só de contar do dia e de falar. E quando o terapeuta faz a intervenção, muitas vezes nosso ego não deixa, né? Então, a gente quer sair da terapia, a gente quer fugir, a gente não quer escutar, e a gente dá um nó na gente mesmo e fala, não quero olhar para isso. Então, essas outras terapias, elas proporcionam isso de uma forma rápida, eficaz, e nós temos sim condições de dar um passo nessa vida, né? De sair desse lugar que a gente chegou aqui e de dar um passo, olhando para a nossa dualidade, integrando sombra e luz, sabendo que nós temos, né, nós temos a nossa sombra e que tá tudo bem, tá tudo bem. Eu, às vezes, fico com raiva e tá tudo bem, acolho essa raiva, né? Não existe sentimento bom, sentimento ruim. O que existe é o que nós somos. Então, nós precisamos buscar por isso. Então, o autoconhecimento é que nos proporciona libertar, né? Exatamente. E sair desse lugar, né? Eu falo desse mimimi que muitas pessoas ficam e querendo culpar alguém pro resto da vida. Meu, sai desse lugar. Olha lá, e quando a gente cansa do terapeuta, o que faz? Geralmente, quando a gente cansa de terapeuta, é porque tem alguma questão que ele tá dando uma pontadazinha que você não quer ver. Porém, existe também, muda de terapeuta, Muda de- né? Se abra para outro. É que assim, como Eu, é uma questão sua mesmo, como a Lili falou,
né? É, Mas pode ser mesmo, às vezes chegou num limite, sim. sabe? Eu tenho, é a minha. Ele já te levou até o ponto que ele dá conta, vai, digamos Sim, assim, de te levar. E aí você vai para um próximo, uma outro tipo de terapia, né? Então, assim, é muito. Os terapeutas tradicionais são de extrema valia, né? A sim. gente não deixa de aconselhar que vocês continuem indo numa psicoterapia tradicional. Até porque, por exemplo, ó, a constelação é a base ali. Mas eu falo sempre, mantenha algum tipo de terapia, seja qual for, pós-constelação, para trazer sustentação para o que foi feito. Porque a gente Perfeito, perfeito. precisa dessa sustentação pós, né? Sim. Pós-constelação. Para você entra num campo, num negócio enorme, você fala, nossa, agora eu entendi, estava errado, como é que eu faço tudo isso? Né? Claro, com o alinhamento, eu faço esse alinhamento, que é onde a gente não escolhe um tema, eu consigo ver no alinhamento vários temas ao mesmo tempo, e eu passo exercício para 6 meses. Mas eu sempre falo para as pessoas, busque um outro terapeuta, seja qual for, psicoterapia tradicional, mas que tenha uma visão sistêmica, que hoje muitos terapeutas tradicionais têm muitos cursos extras, né, e conseguem nos ajudar, Uhum, né? Você é uma que está uhum, chegando nesse lugar, então, assim, consegue ver o que eu preciso ali, né, para uhum. chegar onde eu quero. Mas Exa- o sistema familiar, Lili, Ele é muito ele é importante. a base. Base. Uhum. Não, eu vou mexendo, e eu não consigo ir muito além. Eu volto para trás, eu volto para trás, eu volto para trás. Né? E é isso que eu conto, gente. Tem um e-book meu, para quem não me conhece, aí, como a constelação mudou a minha vida, tá no meu site gratuito, é só baixar, andreemboaba.com.br, e lá eu conto essa história, né? Então, assim, é importante a gente olhar. Foi a constelação que me tirou. E só para Uhum. concluir aquele pensamento de Bert, de que só o imperfeito evolui, e eu constelando um rapaz que mora na Inglaterra, ele é um preparador físico. E aí ele falou que, conversando com um alemão, o alemão disse assim para ele, que ele admirava muito nós brasileiros, porque nós tínhamos muita determinação. A gente era focado, a gente corria atrás das coisas, e que ele admirava muito essa força do brasileiro. E aí ele olhou para ele e falou assim, mas você é alemão, né? Tipo, vive num país maravilhoso, tal. Ele falou exatamente isso. Se meus pais não dão, o meu governo dá. A gente não tem objetivo de vida nenhum. Uau. E você vê que é um tapa na cara da gente, né? Uhum. Porque ele fala assim, não adianta ter tudo se eu não tenho o ímpeto de buscar por tudo. Então, se Sim. eu não tenho esse desejo, né, essa vontade, eu não corro atrás de nada. Se eu quiser passar o resto da minha vida sem trabalhar, eu fico. E ele falou assim, e aí caiu uma ficha na hora que eu ouvi isso dele, né, que eu já li uma reportagem uma vez falando assim, que o maior índice de suicídio entre jovens estão nos países ricos. Uhum. Isso é por ter tudo na mão, É, tudo de mão beijada, né? Tudo fácil, é, tá tudo ali. E a gente é. vê hoje também, saiu uma reportagem esses dias por aí, que é a primeira geração que está chegando aí, é uma geração que está entrando, que ela tem um QI mais baixo que os pais. Porque tá tudo muito fácil, tá tudo muito na mão. A tecnologia também fez isso com a gente. Uhum. A gente não tem mais que pesquisar, ir atrás, a gente não tem. Na nossa época, Lili, assistir um desenho que a gente gostava muito, você tinha que esperar o horário do Tinha. desenho passar. Não tinha o YouTube pra você ir lá e assistir o desenho a hora que você quer. Não é? Vai fazer uma pesquisa, consulta a Barça. A Barça, eu sou também, Eu né? sou da época da Barça. É. Eu sou também. E, Tipo assim, e ainda era hum, difícil, porque era caro a Barça. Eu é, tinha que ir na biblioteca estudar, não tinha, é, nunca tinha Barça em casa. Eu tinha que ir na biblioteca da escola, fazer a pesquisa, copiar, é. passar em casa, né? Então, assim, era tudo na mão. E existe uma questão, eu até falei também na minha outra live com a Thaís, os pais de hoje, por terem passado algumas dificuldades, algumas coisas, eles não querem fazer isso com os filhos. Então, eles querem dar tudo e estão tirando a oportunidade dos filhos irem para os vales, porque eles precisam ir. O Rossandro Klingen fala que os pais
a obrigação dos pais é frustrar filho, então não dá tudo para eles, né? Aprender a falar não, porque a vida vai falar. Então eles precisam. E assim, a tecnologia, né? Eu também li esses dias que eu fiquei assim, gente, será que é isso mesmo? Nós estamos vivendo 14 anos em 14 meses, mais ou menos, porque é tanta evolução, as coisas estão tão assim. Por exemplo, eu esses dias esqueci meu celular no carro da minha amiga. Eu fiquei maluca, eu falei, meu Deus do céu, como é que eu faço? Tá tudo ali. Até a autorização para eu entrar no meu computador, eu tenho que dar no meu celular. Eu falo o quanto que a gente fica preso e tá tudo pronto. A gente quer uma palavra, procura no Google. Quer não sei o que, procura no Google. Isso faz mesmo a gente não ativar muito a nossa memória, a nossa busca, né? E também acessar as nossas frustrações, que é importante. Então a gente precisa buscar esse autoconhecimento, voltar para um lugar, a gente não precisa estar num lugar de dor, mas entender que a dor nessa vida, ela é bem-vinda quando ela vem, porque ela vai vir para todos nós. Temos 20 pessoas aqui agora nessa live. Todas vão acessar a dor em algum momento do tempo. E aí é o seguinte, quando ela chegar, como que eu vou olhar para ela? Como que eu vejo essa dor, né? Como que eu recebo essa dor, né? O que que eu tenho que aprender com essa dor? Porque ela vai vir. Então, se ela vem, é para eu olhar para ela, não é fugir dela. Não é Exato. falar que ela não existe. E aí buscar ferramentas, né? Eu sempre indico a constelação. Uma das primeiras coisas, Andréia, que quando eu converso com alguém, algum paciente, eu falo sobre a constelação. Porque eu não vejo, não faz sentido, sabe? Assim, como é que fala? Não faz sentido não olhar para essa base. E aí olha depois para outras coisas. Tem pessoas que a questão energética está muito pesada, ela está muito negativa, está com muita forma pensamento, e aí ela mesma está se obsediando, porque as pessoas acham que o obsessor é um ser vermelho, com os olhos grandes, e é um ser, né, um monstro. Não. O obsessor somos nós mesmos, nós nos obsediamos, né? E muitas vezes estamos em contato com pessoas também que não são tão boas na nossa vida e que estão trazendo uma energia ruim. E aí eu falo, eu vou me indicar a apometria porque ela vai ajudar. Então é uma série de coisas que a gente precisa olhar para sair desse lugar, né? Para olhar para a gente aqui agora, enquanto ser humano, né? A gente começou falando de transição de carreira e o assunto ele sempre vai para aquilo que tem que ser, né? Mas é isso, a transição de carreira, ela também vai acontecer com a base consolidada. Eu sou a prova disso, assim, hoje eu sinto e percebo que se lá atrás eu tivesse feito, porque não adiantou eu só ter dinheiro, não adiantou. Eu precisei agir, por que que eu não agi? O que que me fez que me travou? Então é isso, a gente olhar para as nossas questões e buscar ajuda, né? A ajuda tá aí, né? Tá com a Andréia, tá comigo, tá com vários terapeutas. E E é na isso, minha acho que transição mesmo, eu precisei de muito ajuda. Apesar de já estar num nível sistêmico avançado ali, em relação ao meu sistema familiar, eu precisei de muita ajuda extra, de outras terapias, para me liberar das crenças limitantes sobre como ser próspera uhum, como terapeuta, né? Porque às vezes a gente também tem uma consciência coletiva aí de nós que fazemos esse tipo de trabalho, de ajudar ao outro, a gente não pode ganhar dinheiro. Só que a é, gente também tem boleto para pagar, assim como todo muito. mundo, né? E eu Então, falo o seguinte, eu quero não só pagar boleto, eu quero pagar, eu falo assim, eu quero pagar imposto de renda, muito imposto de renda. O pessoal fala, gente, para como assim pagar imposto? Claro que eu quero pagar imposto de renda, porque se é dentro da lei do meu país, eu quero sim gerar muito, muito imposto para pagar, por quê? Porque eu vou ter exato, muito retorno também, né? é É o que eu sobre falo. isso, né? A gente Sobre também não ficar assim, ah, não, porque não preciso disso, não preciso de dinheiro. Ah, aqui não preciso o quê? Vai todo viver sem mundo dinheiro para você precisa, ver. né? Não vai Dinheiro fazer uma escova não no é cabelo. o dinheiro é uma energia de troca maravilhosa. É Baixa, maravilhoso, gente. É isso aí. né? Não tem como. E essa coisa do imposto, Lili, excelente você ter colocado, porque muitas pessoas falam assim, mas o governo não faz com o dinheiro o que deveria. Eu falei, mas aí já é problema do O problema governo. Eu dele é faço a minha isso. É parte. isso. E nós, como seres humanos, temos que fazer a nossa parte. Que se cada um aqui fizer a sua parte, o mundo seria bem melhor. O problema é que a gente fica jogando para o outro essa É. responsabilidade. Ah, eu não vou pagar Quanto imposto, eu vou sonegar. Aí você está criando um problema para você. exatamente, perfeito, é isso É, mesmo. é isso E aí. a gente está chegando no fim. Eu posso terminar com uma coisa da professora Lucelena? Por favor.
professora Lucilena Galvão, gente, anota esse nome, que é uma Ela é filósofa maravilhosa. É. maravilhosa. E eu vou sugerir para vocês, nesse final de ano, de escutar os podcasts dela sobre o Kybalion, que é um livro fininho que Esse aqui. traz Eu tenho ele aqui. as 7 leis herméticas. Então, Ela fala, ela comenta essas leis por cada episódio, tá? E ela fala o seguinte, em um desses episódios que eu amo ela, de paixão. Eu sempre escuto a mesma coisa. Ela fala assim, a gente não precisa ficar lutando pelas minorias. A gente precisa lutar pelo ser humano para ele se autoconhecer. A gente tem que olhar para o ser humano como um todo. Lucilena Galvão. Professora Lucilena Galvão. A gente precisa olhar para o ser humano como um ser humano. Porque o ser humano, quando a gente consegue olhar para ele, levar para ele o autoconhecimento, quando ele se autoconhece, quando ele se torna uma pessoa sábia, ele não vai ser homofóbico, ele não vai ser racista, ele não vai ser preconceituoso e ele não vai destruir a natureza. uhum. As pessoas de autoconhecimento, quando a gente tem um autoconhecimento, quando a gente consegue entender esse universo como um todo, a gente consegue entender que eu só tenho que fazer a minha parte e assumir a minha responsabilidade sobre as coisas. Isso. Quando eu faço a minha parte, quando eu pago meus impostos, quando eu não compro, é que hoje em dia não tem mais isso, né? Mas, tipo, comprar CD pirata, sabe essas coisas? Uhum. Então, o aparelhinho de conversor na sua casa, Uhum. canais, isso é corrupção. E a gente está lesando alguém. E, Uhum. consequentemente, pela lei do retorno, vamos ter uma perda aí. Em algum momento Uhum. do tempo, a gente vai perder. Que seja, sei lá, coisas bobas. Uhum. Comprou um sorvete e caiu no chão. Sabe É. assim? Umas coisas Sim. boas. Mas a Sim. gente tem o troco. É. Então, quando a gente começa a olhar para esse todo e fazer o. E não que a gente não cometa erros, né? Às vezes a gente pode até cometer inconscientemente, estar fazendo algo sem perceber. Não somos perfeitos aqui. Uhum. Somos seres humanos perfeitamente imperfeitos, como todos. Mas se a gente conseguir olhar para dentro, a gente consegue ser menos julgador, mais Sim. compaixão por todos e compreender que todo mundo está no seu caminhar. E outra, se alguém aqui pensou assim, minha mãe precisa constelar, minha filha precisa constelar, quem precisa constelar é É você. você. Porque É. começa tudo através de mim. É de mim, É. primeiro eu, para fora. Tudo parte de mim. Acho que é É isso. isso aí. Ai, que lindo, que delícia esse bate-papo. Ficaria aqui mais um tempo, né? Mas a gente sabe que o tempo aqui ele é limitado, daqui a pouco pode cair, né? Então, quero muito agradecer você, Andréia, pela partilha, pelos ensinamentos, pelas trocas, né? Trazer um pouquinho sobre a sua visão da transição de carreira. Eu tenho experiência. Se eu tivesse feito a constelação antes, gente, talvez teria sido diferente. Mas está tudo certo do jeito que tem que ser, agora comigo, e está tudo perfeito do jeito que é. Eu tenho essa crença. Então, mas quem tiver essa oportunidade, tá aí, Andréia, para fazer o alinhamento sistêmico, não só em questão de transição de carreira, mas em tudo na vida, né? Se colocam as coisas nos lugares, você vai ver sua vida fluir, né? Muda aqui o mindset que, como se diz, existem infinitas possibilidades, né? Então vamos nos abrir para ela e vamos sair do olhar do passado. O passado passou, gente, né? Vamos olhar para frente. E é isso, agradecer imensamente a sua contribuição, a você ter aceitado o convite. Para mim é uma honra. Eu, assim, tenho você no meu coração, uma amiga querida, que eu admiro muito e peço aí a Jesus para te abençoar cada vez mais. Agradeço a todas as pessoas que entraram, aquelas que permaneceram, que ficaram aqui com a gente esse tempo, e aquelas que passaram, que vão assistir depois, né? Que espero que vocês possam receber um pouquinho do tanto que eu recebi hoje nessa live, tá? Foi Agradeço aí. uma honra, uma honra. Podemos fazer mais, Vamos outros fazer, temas. vamos fazer sim, porque levar o conhecimento, nem todo mundo tem hoje a oportunidade de ficar uma hora numa live e tudo, mas eu vou depois fazer alguns recortes, colocar,
e a gente precisa levar isso, né? Não deixar o conhecimento também parado dentro de nós. Porque muitas pessoas que entraram aqui talvez não te conheçam e talvez também não me conheçam, e aí vão ter uma oportunidade a mais, com Sim. certeza, né? Então vamos juntas. Agradeço, gratidão Gratidão profunda. imensa. Olha, que Foi uma honra. Jesus abençoe todos vocês e um beijo grande. Amo você, minha amiga. Obrigada, eu também. Tchau, tchau.